the same, you and I. Just a couple of hot-headed fools. Yeah, same. Hulk like fire, Thor like water. Well, kind of both like fire. But Hulk like raging fire, Thor like smoldering fire. So much has happened since I last saw you. I lost my hammer, like yesterday, so that's still pretty fresh. And then I went on a journey of self-discovery, where I met you. Where are we? You have no idea. Hela, the goddess of death, has invaded Asgard. Oh, I've missed this. And you and I had a fight recently. Did I win? No, I won, easily. Doesn't sound right. Well, it's true. Asgard is dead. And it'll be reborn in my image. I thought you'd be glad to see me. We need to stop her here and now to prevent Ragnarok, the end of everything. So I'm putting together a team. Like the old days. Surprise! This will be such fun. Hello. Hi. He's a fighter. Here we go! I'm not a queen or a monster. I'm the goddess of death. What were you the god of again? We're the same, you and I. Just a couple of hot-headed fools. Yeah, same. Hulk like fire, Thor like water. Well, kind of both like fire. But Hulk like raging fire, Thor like smoldering fire. Oi pessoal, eu sou Isabela, sou repórter da Galileu. E eu sou o Henrique, editor-assistente da Monet. E hoje a gente tá aqui pra falar de Thor Ragnarok, que estreia na próxima quinta-feira, dia 26 de outubro. Temos muito o que falar aqui, né? Muita coisa. Sobre o filme, sobre os nórdicos, mitologia nórdica e tudo mais. A gente, inclusive, né, Henrique trouxe o Mjolnir aqui pra... Só que a gente não consegue levantar agora, não somos dignos disso. Não, a gente tem 3 livros embaixo que a gente queria muito mostrar, mas não vai conseguir. Vocês vão ter que ver aqui, assim. Bom, gente, a gente vai falar um pouco sobre mitologia nórdica, a gente vai falar bastante sobre o filme. Enfim, vem chegando aqui, comentem, a gente vai ficar aqui de olho nos comentários pra, enfim, responder as dúvidas de vocês, os comentários. Compartilhem também, se vocês, enfim, gostam da Marvel, gostam de mitologia, marquem os amigos, gostam da gente. Enfim, vamos começar aí. Ó, o Youssef tá falando que quer ver o Thor na Liga da Justiça. Eu acho que é nos próximos Vingadores. É confuso mesmo. São muitas equipes. São muitas equipes, muitos estúdios, é muita gente mesmo. O Matheus tá falando que tá ansioso. O Fernando Araújo tá chegando também. O Dawis tá falando que tá na expectativa. Ó, eu vou falar que esse merece, viu? Merece. Pegaram realmente o espírito da coisa, né? Coisa. Acho que... No terceiro vai, gente. No terceiro strike filme do Thor foi. O Guilherme também tá chegando. O Felipe. A Jaqueline tá falando que a Marvel é ótima. Montou muito bem o cenário cinematográfico para a chegada das suas histórias em quadrinhos. Eu acho que é isso. Eu acho que a Marvel, finalmente, ela se achou. Ela tá fazendo adaptações de quadrinhos. Sim. Eu acho que o Ragnarok é isso, né? É uma senhora adaptação de quadrinhos na terceira tentativa do Thor, que...
A primeira foi legal. Foi. A segunda eu já não gostei tanto, você também não gostou, também não gostei. Né? Mas eu acho que a maioria das pessoas, né? Uhum. Ele saiu... O primeiro ele apresenta Asgard, apresenta o Thor também, né? Sim. Que é um... Enfim, a gente não conhecia. A gente tem a Jane, tem toda a história deles, mas o segundo foi mais focado na Terra, tem muda, né, assim, todo o tom do filme pro segundo. O terceiro também tem uma mudança, mas é uma mudança pra melhor, né? Pra melhor. E apostando no que vem dando certo no cinema de quadrinhos, né? Que são as cores, mais o bom humor, a coisa mais clara, né? E daí tem essa coisa da Marvel e da DC, né? A Marvel mais clara. E eu acho que o Guardiões da Galáxia tem muita influência sobre isso. Tanto com a passagem, assim, não é mais na Terra, é no espaço, né? E parece que isso vai ser uma tendência no próximo arco da Marvel. E que eu acho que é uma coisa boa, né, gente? É fantasia, vamos aproveitar. Acho que essa coisa de tornar muito realista só funciona se tiver um comprometimento diferente, né? Uma coisa é você ser o Christopher Nolan fazendo lá a trilogia do Batman, que tem toda essa proposta, né? Sim. Mas aqui não, cada um tá num lugar diferente, né? Entretenimento puro. Assim, e acho que a gente tava falando, né, dessa coisa de ser um pouco mais DC do que Marvel. Eu acho que a gente pode fazer essa própria comparação desse novo filme dentro da própria Marvel. Eu acho que é um pouco menos Capitão América. Total. Que é um tom mais que tinha o antigo, que o segundo filme do Thor foi mais escuro, né? Foi, enfim, não tinha muito humor. E mais Guardiões da Galáxia, que é um tom que funciona, né? Sim, é o tom que funciona para quadrinhos e eu acho que virou tendência, queira ou não. Você precisa desse alívio cômico, precisa de mais atrativo, né? Sim. E a referência visual de quadrinhos, aquelas cores, né? Tudo isso. Sim. Mas o Thor teve aquela coisa também, a entrada dele no universo cinematográfico, que eles queriam fazer, tanto que chamaram o Kenneth Branagh pra dirigir, o cara shakespeariano e não sei o quê. Pra quem não lembra, ele faz o Professor Lockhart em Harry Potter e a Câmara Secreta, e ele dirige vários filmes, né, assim, só que é essa coisa mais séria, um cara do teatro britânico, né, então... Um cara especialista em Shakespeare, né, tanto no cinema quanto no teatro. Sim. E daí eles pegaram essa coisa da realeza, da mitologia, pra ele mostrar Asgard, mas ainda assim ele ainda trouxe esse lance da fantasia já de primeira, né? Asgard tinha aquele aspecto, né, até no segundo filme, que é o que a gente tá criticando, inclusive... até a Asgard tava meio esquisita, né? Assim, o visual dela não tava tão fantasia. Parecia, enfim, uma equipe diferente, não tava muito legal, né? Bem um mundo sombrio mesmo, né? Tava super sombrio, Então acho que... Mas nesse eu acredito, sim. Tanto o tom... Eles encontraram um tom pro Thor, pro personagem Thor. O Chris Hemsworth parece que ele tá muito mais à vontade pra fazer o personagem, Sim, né? acho que é a primeira vez. Pra quem ainda não assistiu, assistam as Caça-Fantasmas, o mais recente, que é o Chris Hemsworth participa. E assim, ele tá tão engraçado. E eu acho que eles aproveitaram isso. Ele realmente é um cara que ele tem um bom humor. Sim. E aí o Thor ali, ele tá muito mais carismático. Você torce mais pra ele, né? Você vê mais sentido ali em torcer pra ele. Eu acho que uma coisa que muita gente pode se identificar é que nos últimos filmes, o Loki, apesar de ser o vilão, acabava sendo um pouco mais carismático. Ele se sobressaía, com certeza. Então, a gente acabava torcendo mais pro vilão, né? Enfim, o Loki passa por muitas mudanças do que propriamente pro herói, né? Que é o Thor. Então... a gente vai ver muita coisa aqui. O próprio Loki, ele tem uma mudança muito grande em relação aos outros filmes agora. Sim. E também se encontra, sem parecer que mudaram completamente o personagem. Ele teve um caminho, né? Sim. Até ele chegar onde ele chega nesse filme. Então, é bem bacana. Foi muito bem construído. Mérito do Taika Waititi. Que é um cara... Ele é australiano? Neozelandês. Neozelandês. E tem muitas referências do próprio trabalho dele aqui no Thor Ragnarok. Antes tem mais gente chegando. A Ione, o Anderson, o Jailson, o Aristóteles, o Dawes, tá falando pra gente mandar um alô pra Manaus. Alô pra Manaus. A Juliane tá falando que a Cate Blanchett tá linda, morena, personagem forte. A gente vai falar bastante sobre ela agora. E o Renan Araújo, um beijo pro Renan, que a gente adora. Saudades. Só respondendo aqui a pergunta, Gardênia e Fabiana perguntaram quando estreia o filme. Estreia dia 26, próxima quinta, nos cinemas. A gente tá falando aqui com um pouco de antecedência para vocês, enfim, já se prepararem, já marcar o cinema com a galera e todo mundo junto no dia da estreia.
Acho que a gente pode começar falando um pouquinho de mitologia nórdica, né? Acho que contextualizar, que é super importante, né? É super importante. Então, assim, o Thor, ele é bastante inspirado na mitologia nórdica, mas inspirado é a palavra certa, né? Ele não segue ao pé da letra toda a história. Que basicamente é que o Odin, ele é pai do Thor de fato, né? Ele é um deus lá, mas o Loki não é irmão do Thor. Isso foi uma adaptação feita pela Marvel, né? Enfim, pra fazer sentido na história, pra todo personagem. No caso, o Loki é um irmão de pacto, né? Enfim, ele tem um acordo ali com Odin. Não são irmãos de sangue, mas ele tem esse pacto com Odin. Ele não é irmão do Thor. O Thor tem outros irmãos, uma irmã, enfim, é um outro esquema. E a Hela, que vai ser uma personagem, a personagem da Cate Blanchett no Thor Ragnarok, no filme, ela vai ser filha de um personagem, mas na mitologia nórdica, ela é filha do Loki. Acho que uma forma boa de colocar sem dar muito spoiler, né? Ótimo. Estamos à prova de spoilers até agora. Mas é isso, ela na mitologia ela é filha do Loki, ela é responsável, tem os 9 reinos, né? Sim. E ela é responsável por pegar as almas desses 9 reinos, ela é meio que a deusa da morte. A deusa da morte. E ela encaminha essas almas para os seus devidos lugares. Sim. Ela é quase, um Hades, pode-se dizer? Uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes é que, enfim, tudo que você for ver de mitologia, né, depende do lugar, é meio que uma variação de uma história, de uma mesma história, né? Então, a gente sempre vai encontrar correspondentes ali de acordo. Então, sei lá, Odin, Zeus. A Hela, na verdade, o nome pra personagem do filme colocaram Hela, mas na mitologia é Hel, que em inglês significa inferno, né? Então, seria meio que o que o Hades faz, tipo, né, pra quem tem a história do Hércules ali, da mitologia grega, é meio que isso. E, enfim, eles têm esse mito que é o do Ragnarok, que é meio que o fim do mundo, né? Apocalipse. É um apocalipse. Que é que falam o crepúsculo dos deuses, o crepúsculo dos deuses. Que é o fim dos deuses como eles se conhecem, Sim. né? Porque a gente não conhece, enfim. Sim. Mas é o fim deles, né? Sim, e assim, no filme vocês vão ver, acho que a mitologia está sendo bem explorada, tanto em Ragnarok, como a questão do Thor ser o deus do trovão também, né? Eu acho que sempre foi muito focado ali nele, com o Mjolnir, né? Que é o martelo, os poderes dele ali, mas ele é o deus do trovão. E isso vai ficar bem claro. Vai ser mais desenvolvido nesse filme, assim. Pra quem gosta, acho que vai ser muito legal. A gente trouxe algumas recomendações aqui. Vamos ver se você... Será que você merece, Henrique? Não, eu mereço. Eu trouxe alguns livros aqui pra quem gosta de mitologia nórdica e quer conhecer um pouquinho mais, até algumas das referências que a gente tá usando aqui, nos links, quem tá acompanhando pela Galileu ou pela Maneira vai ver, tem alguns links também sobre mitologia nórdica que você vai poder ler. A gente tem algumas referências aqui. Tem esse livro, que é A História da Mitologia, pra quem tem pressa, do Mark Daniels. É muito legal, é um livro completinho, é da editora Valentina. Eles têm uma série toda de, tipo, história da ciência pra quem tem pressa, vários temas, e esse da mitologia é bem legal. É um livro curtinho, mas ele é bem completinho de... Enfim, ele vai falar da mitologia grega, da mitologia chinesa, e a última, que até eu marquei aqui, é a mitologia nórdica. Então, aqui ele vai falar, e tem uma parte sobre o Ragnarok em si, que ele até fala assim, a mitologia nórdica é pontuada de referências ao acontecimento cataclísmico que fará desaparecer a maior parte do mundo, conhecido como Ragnarok, fim dos soberanos, que é aquilo que a gente falou, né? O fim dos deuses. Então esse daqui é um livrinho super legal para quem quiser conhecer. E também tem um que eu acho que daí é o... Enfim, foi lançado esse ano e é o soberano, né? Falar sobre mitologia de deuses, que é o Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Que, pra quem não conhece, ele é um escritor super famoso, né? Tem deuses americanos. Sandman, tem toda uma referência. Ele é todo, enfim, da fantasia. E ele fez uma versão romantizada da história, né? Da mitologia nórdica. Logo no comecinho a gente vai ter... ele conta que ele se apaixonou por mitologia nórdica com os quadrinhos do Thor. Aí é bem legal. Quer ver? A gente vai ter aqui... Que ele fala assim, ó, meu primeiro encontro com Asgard e seus habitantes foi ainda menino, quando eu tinha uns 7 anos e me deparei com os quadrinhos do poderoso Thor. E aí ele conta que depois ele foi estudar um pouco mais e ele viu que, assim, Thor não era tão carismático na mitologia quanto ele era nos quadrinhos.
o Loki, ele ainda era interessante, mas ele tinha uma outra história. E aí ele acabou, esse ano, foi ano passado, né? Mas no Brasil foi lançado esse ano, escrevendo essa versão que mais romantizada, né? Então é bem legal também, é muito bom. E tem esse outro que chama O Evangelho de Loki, é da Joanne M. Harris. Esse daqui é da Bertrand Brasil, a editora. E esse daqui é uma história romantizada também do Loki em si. Então ele até fala, a épica história do deus trapaceiro. Eu acho que muita gente é mais fã do Loki, inclusive, né? Então fica aí a dica. E, bom, tem mais gente chegando aqui. Vamos dar um oi aí, Henrique. Vamos lá, o Vanderlei pedindo pra mandar abraço pra Sinop, Mato Grosso. A Gardênia falou que adora filmes de super-heróis, porque o pai tinha uma coleção de revistas de quadrinhos. Que legal. Que gosto vem do berço. O Lucas Alves falou que, infelizmente, o Thor foi bem preterido nos cinemas. Eu acho que agora ele ganha o tratamento digno, né? Com certeza. Eu acho que agora... Eu achei o melhor filme do Thor e um dos melhores da Marvel até agora. Não, com certeza. Eu acho que ainda mais... Foi muito legal ver essa história que tem tanto potencial ser levada, né? Ganhar o tom que ela merecia, assim. A Jaqueline tá falando que a Marvel fez uma adaptação da mitologia nórdica, e isso é notável, por qualquer um que conhece um pouquinho da mitologia nórdica. E aí ela falou também do mitologia nórdica do Neil Gaiman, que tá aqui. O João Vitor tá pedindo um salve pra Brasília. Aí, Brasília. Um salve pra Brasília. O Alexandre falou assim, eu não sei do que a gente tá falando, mas a camiseta do camarada é top. A sua Millen Collin. Por acaso é da Suécia. Ah, maravilhoso. O Felipe tá falando que ele tá super empolgado pra ver o Hulk e o Thor na tela. Então vamos falar de Hulk e Thor na tela. Mas acho que a gente pode começar com um negócio, inclusive, ligado à mitologia, que é a parte inicial do filme, que ele mostra que é um demônio, um gigante, eu não sei, tem tanta entidade na mitologia nórdica, que é o Surtur, que é um demônio de fogo, e ele é uma das principais figuras na mitologia nórdica, tanto da criação quanto do fim de Asgard. E isso eles usaram bem pontualmente no filme, né? Que até no trailer o Thor tá lá numa jaula e ele desenrola, que é justamente no covil desse o filme já começa te dando muito mais contexto, né? Eu acho, porque você vai precisar saber ali. E, enfim, quando ele tem essa relação, é bem importante prestar atenção nesse começo, porque é um personagem que vai ser importante pro desenrolar ali, né? Da história em si. E aí a gente sabe que o Odin tá sumido, o Thor saiu pelo mundo aí procurando as joias... As joias do infinito. As joias do infinito, que elas vão ser importantes para os próximos filmes dos Vingadores, pra né? Guerra Infinita, né? Elas são o que conectam todos esses filmes juntos. E aí ele volta pra Asgard pra encontrar o pai dele. Só que cadê o Odin? Tem um Odin lá. Enfim, ele vai precisar procurar o Odin pra saber o que ele precisa fazer em seguida, né? Asgard tá uma bagunça. Sim. E o Thor sempre resistiu um pouco, né? Sem ser assumir o papel, soberano, né? Ter essa responsabilidade, assim. Então, acho que isso é bem legal também. Ao longo dos filmes a gente viu ele se desenvolver, e esse é o que ele mais amadurece, talvez. Com certeza. Com certeza, pensando bem, com certeza. Porque, assim, sempre o Thor era o cara militar, vamos falar assim, era o cara da guerra. Mas meio fanfarrão também, assim, super, né? fanfarrão, assim, ele não levava muito a sério essa... Ele era meio que o comandante de Asgard, e o Loki, ele tinha esse desejo de ser o regente mesmo, né? Tanto que ele acha que o Thor é o preferido... E cada um tinha o seu espaço ali, quer dizer, eles só não se davam conta disso, né? E desse sumiço do Odin. E isso que eu achei interessante, porque as primeiras fotos que lançaram do Thor Ragnarok, eles mostravam o Odin meio de mendigo na rua, numa cidade, e eu não vi isso no filme. Será que às vezes não foram coisas cortadas do filme? Talvez, então, aí que tá. Talvez, porque nesse meio tempo... Porque tem muitas coisas acontecendo nesse filme também, coisa assim. Acontecendo. Só de cabeça eu lembro de umas 3 histórias São paralelas. Pelo menos. Eu também me lembro assim, de três eixos que correm em paralelo e acabam se conectando de alguma maneira ou outra, né? Sim, então, assim, são muitas coisas acontecendo. Eu acho que talvez ficaria mais confuso você ter
tanto mais do Odin, né? Sim, e eu acho que mudou também porque essa semana eles comentaram que esse será um primeiro filme de uma trilogia especial do Hulk. Gente, e ele tá, assim, o Hulk tá maravilhoso nesse filme. Tá muito legal. É o melhor, assim, eu sou suspeita pra falar, eu sou muito fã do Mark Ruffalo. Eu e o Henrique, a gente tem discutido muito sobre isso, mas eu acho que ele é muito carismático e ele é ótimo como Hulk. E aí, esse é o primeiro que eu acho que a gente vê mais dele como... Que tem tanto herói nos outros filmes que ele aparece, né? Esse ele ganha mais destaque. Eles estão se aprofundando no personagem do Hulk, porque assim, eles explicam... Isso aconteceu 2 anos depois de... Era de Ultron. Era de Ultron. Então, a gente não viu os 2 personagens, por exemplo, em Guerra Civil. Então eles explicam o que eles estavam fazendo, o que aconteceu com o Hulk. Dá um contexto, O Hulk saiu com aquele jato da SHIELD e o Thor... Onde está Thor, né? Foi parar na galáxia. E daí, como você falou, o Thor está procurando as joias do infinito, porque são coisas super importantes que tem grandes forças do universo e reunidas elas têm um poder imenso. E o Hulk foi espaço afora aí, sabe-se lá Deus pra onde, né? Sim. Então eu acho que nessa entrada do Hulk na trama, alguma coisa já mudou. Porque eu lembro que lá no começo falava, vai ser tipo um road movie do Loki com o Thor atrás do Odin. Isso é uma mera fração de todo o filme, assim. Como a gente disse, tem umas 3 histórias acontecendo. Exatamente. Essa é um pedaço de uma delas, acho que é tipo 1/3 delas. Exatamente, assim. É 1/3, até menos, talvez. É uma parte muito pequena, assim, é um contexto pro que ainda... Assim como a parte, né, ali do Thor com o Surturé, tipo, é um contexto ainda pra jornada na qual eles vão embarcar. Eu acho importante também... A gente pontuar que a gente tem aí alguns personagens novos, né? Enfim, que a gente tem... são apresentados. Tem o Grandmaster, né? O Grandmaster, que é o Jeff Goldblum, que é espetacular. Ele tá incrível. Pra quem não lembra, talvez ele fez Jurassic Park, né? E... como que é? Independence Day. Independence Day. Ele tá muito engraçado. Demais. Assim, como a gente disse, né? O filme tem mais humor e, assim, as pessoas que... Enfim, o Jeff Goldblum que tem mais humor. O próprio Chris Hemsworth, que faz o Thor, tá mais engraçado. O Loki também. E o Grandmaster, assim... Ele é um vilão? Não se preocupa. Ele tem um caráter duvidoso. Ele tem um caráter duvidoso, mas assim, eu acho ele é um pouco mais divertido do que assustador, né? Sim, se a gente puder colocar dessa forma. E a gente tem a Hela, né? Que como a gente comentou no comecinho, ela, na mitologia, ela é uma das filhas do Loki, e ela se chama Hel, que em inglês é inferno. Mas no filme ela chama Hela, e ela é uma filha de um outro personagem, e ela vai aí vir pra tentar conquistar Asgard. E isso quer dizer, assim, acabar com tudo. E no filme ela é interpretada pela Cate Blanchett, que tá incrível, né? Incrível. Ela tá linda. Ela tá assim, a caracterização tá bem maravilhosa. E ela é muito visual, ela baixa, ela fica com traje de guerra, aí ela tira aquele... É um capacete que ela mesma aciona, né? Sim, ela meio que abre os braços assim e... Vem uma galhada. Vem uma coisa, E é espetacular, ela tá ótima, ela tem aquela voz grave, né? Então você tem medo dela, porque você sabe que ela lança umas adagas que ela tira sei lá da onde, né? Ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. E é muito engraçado. Eu gosto também porque ela consegue fazer um balanço entre, assim, ter esses momentos em que ela tá, assim, super poderosa, pronta pra atacar, e aí uns momentos também que ela tá, assim, tão entediada com a incompetência alheia, sabe? Tipo, vocês não querem me seguir, então eu vou acabar com vocês. Tipo, ela é muito... Ela não precisa de muita gente pra ajudar, quando ela tem tanto poder que ela demonstra isso, e, assim, é muito divertida, assim, também, né, assim. Mas é uma ótima vilã, né? Sim. Ela tá excelente. Acho que a primeira vilã mulher do Thor, né? Assim, não... Né? Sim. Enfim, e vilãs mulheres também não são tão comuns, comuns, não mesmo. Né? E muito, muito forte. Ela tá muito forte e ela é muito importante também na história de Asgard, assim. Vai ter um contexto, a gente não pode revelar. A gente tá fazendo o máximo pra não dar spoiler aqui. Acho que a gente tá doendo. A gente tá indo bem Tamo até. Indo bem, mas dói. Mas, enfim, quando vocês assistirem, vocês podem voltar a assistir esse vídeo novamente pra entender todo o contexto. Mas, e a gente tem, e aí eu acho que essa é a minha favorita,
que é a Valkyria. Nossa, demais. A Valkyria, gente, ela enfim, ela vem de uma linha, né, de guerreiras de Asgard, que elas, né, enfim, defendiam ali todo... Criadas por Odin, né? Criadas por Odin. A Valkyria, na verdade, que ela é interpretada pela Tessa Thompson, talvez quem aí já assistiu Westworld lembre dela dos últimos episódios. Ela é Charlotte. Ela fez também o filme de Cara Gente Branca. Creed. Ela é Creed também, ela é incrível. E ela faz meio que a última Valkyria a sobreviver. Porque alguém, e aí vocês também vão descobrir no filme, acabou com a linhagem e ela foi a única que conseguiu sobreviver ali meio que fugindo. E assim, gente, ela é incrível. Ela é absolutamente incrível. O Vanderlei, que é de Sinop, ele queria saber um pouco sobre a Caçadora. A Caçadora eu acredito que seja a Valkyria, né? Então. Olha, é uma grande surpresa. Essa semana também saiu uma notícia de que a Valkyria viabilizaria um filme só com heroínas Marvel. Olha... Seria meu sonho, Marvel. Ela sozinha... Ela já aguenta um filme só sobre a Valkyria dela, seria cara. Incrível já. Não porque é? ela, assim, eu acho que ela tem um pouquinho menos do humor, né? Não tá tão carregado nela, eu acho, quanto os outros personagens, mas assim, ela é carismática, ela é forte, ela, enfim, ela faz tudo ali, ela é super independente, né? E ela é resistente também as ideias de fora, ela é muito cabeça dura ali no que ela quer, ela faz o possível para se proteger e assim, ela se desenvolve bastante ao longo do filme, mas ela começa muito com uma personagem que tá ali pra defender o dela. Né? Ela tem aquele lance do caminho do herói. Ela começa refutando a missão dela, sabendo da importância, e aí ela vai entendendo, ela vai criando empatia por quem ela tem que defender ou ajudar, até que ela entende o papel dela e que, ela nasceu para aquilo, porque, né, assim, a gente vai ter também um pouquinho do contexto da história dela, né, assim, um pouquinho de como foram as Valkyrias, o que aconteceu com elas e como que isso impactou, né, essa personagem, assim, pra jornada dela. E, assim, gente, é uma personagem, assim, forte, incrível. A gente precisava de mais personagens femininas, assim, na tela, ainda mais em filme de super-herói, assim, assim, ela é incrível. Não é questão de dar um espaço para a mulher, não, é um personagem bem resolvido, bem escrito. E que ao mesmo tempo ela também não é, e isso acontece às vezes, existe, tipo, ser uma versão feminina de um herói já masculino, que existe, sabe, assim, não mesmo. Às vezes é muito feito isso, e não, ela é ela mesma, assim, né, tipo, um personagem bem construída ali. Sim. E que eu gostaria muito de ver um filme só dela. O pessoal pergunta muito sobre a Lady Sif, né? Que era a grande personagem feminina desse universo do Thor. E eu acho que muita gente tem falado, ela tá ausente, não sei o quê. Mas eu acho que a Valkyria, assim, ela assume muito bem essa questão da personagem feminina. E realmente é mais uma personagem muito boa nesse universo. Sim. Tanto que ela já tem aí o rumor dela tá nos próximos Vingadores. Que faria sentido, né? Muito sentido. Vendo como o filme acaba. Aliás, pra quem já assiste filmes da Marvel sabe que tem sempre aquela cena pós-crédito, fica no cinema. Vai ter mais. Fica que vai ter bolo. Porque, assim, nós às vezes já tinha bebido tanta água, a gente já tava morrendo no fim do filme pra ver o que ia vir, mas vale a pena, gente. Segura um pouco o refri, né? Dá uma maneirada ao longo do filme, porque tem mais... Que vai também, enfim, todas essas ceninhas, elas te dão um contexto porque vai vir depois, sim. nos próximos Vingadores, que vão ser filmes, assim, 5 heróis na tela por segundo. 5 por segundo. Falaram já de mais de 30 no mesmo momento, gente, né? É muita gente. Tanto que a gente tava até falando de... Guerra Civil já era muita gente. Pois é. Aí depois eu falei, mas o Thor e o Hulk nem estavam lá, então, tipo, vai ser muita gente. Faltava gente. E vão entrar novos heróis. E daí tem heróis que talvez não entrariam, mas que fizeram tanto sucesso nos filmes que eles também vão acabar entrando, né? Só de Guardiões da Galáxia a gente tem, tipo, 7 pois pessoas. É muita gente. É muita gente. Mas, assim... eu acho que vale também a gente falou do humor. A gente falou dos personagens novos, a gente tem o Grandmaster, a gente tem a Hela, a gente tem a Valkyria. E a gente vai ter o Crew.
que é um ser de pedra meio acinzentado e que é dublado pelo próprio diretor do filme. Isso na versão... versão legendada. Porque aí você vai perceber que na versão legendada você tem uns sotaques ali mais um pouquinho mais puxado pro americano, mas o Krug é o único diferente que tem um sotaque ali meio australiano, né? O neozelandês, né? No caso. Sim. E, gente, é muito engraçado. E ele traz muita malandragem, assim, sabe? É ótimo o personagem. E ele tem esse... meio cara... É meio imagina uma coisa do Quarteto Fantástico, só que todo malandro, assim. É muito engraçado. Malandragem, é muito malandro. E ele tem um bichinho... E ele tem um outro que assim, vamos contextualizar, né? Porque assim, com essa entrada do arco do Hulk... Porque a Marvel ela não tem direitos de distribuição de um filme solo do Hulk. Acho que faltou explicar isso, né? Essa trilogia Hulk. A trilogia Hulk. E o Planeta Hulk também, pra quem tá chegando. O Hulk, ele pode ter um filme na Marvel, só que a Marvel não vai distribuir. Quem vai distribuir é a Universal. Então, usando artifícios legais, a Marvel inseriu uma trama do Hulk dentro do filme do Thor e vai colocar mais 2 tramas do Hulk em outros 2 filmes da Marvel. Então, nos arcos mais legais do Hulk, que o pessoal mais espera ver em filme, é o Planeta Hulk. E que, de certa maneira, é uma adaptação dentro de Thor Ragnarok. Sim, que é o Hulk, eles resolveram bem, né? Resolveram muito bem. E que é o Hulk indo para o espaço, ele acaba num planeta que ele é escravizado e transformado em gladiador. E ele vira o campeão do regente desse planeta. E a gente vê no trailer que existe isso, o Thor encontra o Hulk nessa condição, e o Hulk é um gladiador. É um vencedor ali dele. É um vencedor e você encontra os outros gladiadores, né? O Kru é um dos gladiadores, e o Kru ele tem um inseto com um corpo robótico, né? Com mãos de tesoura. Tipo um Edward's mão de tesoura, inseto sem voz. E que ele também é um gladiador, mas ao mesmo tempo ele é um mascote, né? E é espetacular. Essa dupla é tipo o C3PO R2D2. Exatamente. Eu acho que é dessa isso. arena. É um cara que fala pra caramba, um outro quietinho, mas que tem tanto carisma quanto. Muito, muito. Imagina uma barata num corpinho... é incrível. E eles adaptaram também esses personagens, não tem todos do Planeta Hulk, mas a ambientação, ali aquele fio condutor é basicamente o mesmo, né? Sim, não, e funciona super bem. E aí eu acho que, já entrando num outro assunto que acho que vale a gente comentar também, que é o visual do filme, né? O visual e a trilha sonora, né? Eu acho que a gente falou do humor ali, os personagens estão mais bem desenvolvidos, mais engraçados, mais carismáticos. E a história foi muito bem também, porque o filme agora ele tem mais um visual de fantasia, né? Então, uma coisa ali da mitologia, você vê aquele lugar maravilhoso, e que é realmente uma fantasia, né? Sim. Então, casou muito mais com o universo do Thor, né? Sim. Ainda mais esse caso que, além de Asgard, você vai ver alguns outros planetas, né? Principalmente um outro, que é assim, bem colorido, bem vibrante. Isso desde as roupas dos personagens até os efeitos, né? Tão bem bonitos, assim. A trilha tem um quê oitentista, tem sintetizadores. Não chega a ser Guardiões da Galáxia. Não. Né? Mas, assim, ele tem... a gente tava conversando até... Assim, tem as músicas ali cantadas, até no próprio trailer você já vê ali, mas a trilha instrumental tem um pouco do sintetizador, sem ser uma coisa sombria, uma coisa mais animada. E ficou muito animado. Legal. Lembra muitas produções que tem retomado essa estética e essa ambientação oitentista. Veio pra ficar, né? Sim. Acho que a gente teve aí... No Guardiões da Galáxia, eu acho que começaram isso, mas a gente teve também... Atômica fez isso muito bem, Stranger Things também, mas mais uma vibe mais sombria, e agora o Thor... E ficou super legal, assim, muito até bom. Os tons neons, né? Sim. Também vai usar bastante nos efeitos relacionados ao trovão, aos poderes do Thor. E isso ficou muito bacana com o que o personagem se propõe, né, ali a fazer. O filme se vê assim, o Taika ele é um cara mais jovem, né? É verdade. Então você sente que o filme também assumiu essa pegada mais jovem.
desses atores da nova leva que eles pensam num filme como um conjunto, sabe? Eles pensam a história, eles se preocupam com o roteiro, eles se preocupam com a estética, eles se preocupam com a música. Então óbvio que todos os cineastas se preocupam com isso, mas eu acho que eles tentam fazer a sinergia dessas coisas, eles têm uma preocupação maior em fazer um pacotão, sabe? Sim, sim. Então você tem... E fazer você se divertir também ao mesmo tempo, né? Porque não esquecer que, assim, é um filme ali... O filme pipoca, pra você se divertir. Isso, não é um filme iraniano. Não adianta... Assim, de longe. É o que a gente já tinha comentado, né? Assim, o filme que se leva muito a sério, nesse caso a Marvel, são vários filmes que se conectam, né? Então, se um deles quer se levar muito a sério quando os outros não fazem isso... não dá muito certo, né? Sim. Então, essa não é a pegada. No Thor tentaram fazer isso nos 2 primeiros. Nesse terceiro, ele falou, quer saber, vamos se divertir. E deu certo, e assim, não é galhofa, é super respeitoso com a mitologia dos quadrinhos, com a mitologia própria da mitologia nórdica. Ele respeita... Exatamente, ele bebe da mitologia nórdica, ele usa muito bem, ele adapta quando ele precisa, porque, enfim, não dá pra você levar também tudo a ferro e fogo, mas ele consegue contemplar o humor com a informação, sabe, com aquela curiosidade da mitologia, e ele faz um pacotão muito bom e diverte. E sem fazer galhofa com o personagem, o que foi criado aí nos quadrinhos há tantas décadas, né? Eu achei o pacote perfeito, de verdade. Muito legal. Ó, o Felipe tá falando que a trilha eletrônica remete muito aos filmes de ação dos anos 80, que é bem isso. E falou assim, mas ao mesmo tempo vale acrescentar, Felipe, que remete aos anos 80, mas... ainda fica meio atual, não fica com uma coisa antiga, né? Que é essa coisa, ele se inspira, ele não reproduz. Exatamente. Então, quer dizer, ele tem, você vai ler, eu via isso nos filmes dos anos 80, não, mas ele tem personalidade. Tem. É uma coisa atualizada, tomando como referência tudo que foi feito nos anos 80, o que é mais de divertido, não digo de melhor, mas de divertido. Né? E aí ele comenta que depois de inúmeros filmes solos da Marvel, agora veja aventuras de duplas no cinema, tal qual víamos nas HQs. Muito feliz de ver o Hulk e o Thor na tela. Demais. Eu acho que é bem isso, né? Essa parceria... Essa deu muito certo. Deu muito certo. Acho que a gente pode falar um pouquinho, a gente falou da história do Hulk, mas assim, o Hulk no filme, né? A gente vê o que acontece com ele depois, né? Dos Vingadores Era de Ultron. E agora, eu acho que a gente pode falar, né? Assim, que ele mudou um pouco, né? No sentido de não é mais assim... Bruce Banner bravo, Hulk. Pois é, eles avançaram nessa história, né? Eles estão dando mais importância. Porque se você pegar todos os filmes do Hulk solo já feitos, são todas variações do mesmo tema, né? E agora você tem uma preocupação em mostrar quem que é o Hulk, o que acontece, sabe? E quem que é o Bruce Banner, né? Tipo, quem que é o Banner quando ele não é o Hulk? Exato. Como que se transformar no Hulk afeta ele também, né? Como ele se sente, a vida dele. E nesse a gente vai ver bastante nisso, assim. E tanto como o Banner quanto como o Hulk, o personagem tá... Não, avançou. Engraçado, muito. Não é um filme do Hulk e você sabe mais do Hulk do que nos próprios filmes solo dele. Sim. Você tem mais detalhes. Quanto dura, né? O Hulk, quando se acalma, ele vira o Bruce Banner. Quanto dura isso? Sempre que ele se enerva, ele vira... Sabe, é uma coisa que, nesse filme, por incrível que pareça, eles entram mais a fundo nessas questões todas. E isso é muito legal. Foi tratado com mais respeito do que no filme solo, é impressionante, né? Sim, e o Mark Ruffalo tá muito bem, gente. Tá muito bem, eu tenho que o Henrique tem um problema com o Mark Ruffalo. Eu gosto muito dele. Mas eu tô tentando convencê-lo. Eu gosto muito dele, eu só acho que ele não tem muita expressão. O lance das expressões, assim, eu acho complicado. Mas acho que funciona pra ele. Funciona muito bem. Porque pra algumas pessoas funciona, sabe? Tem uma cena que você fala, mano, isso é Mark Ruffalo. Você levanta e aplaude de pé, assim, porque, meu... Ele passa por tudo, ele ainda tá com a mesma... Ele tá com a mesma feição. Entrei no Instagram do Mark Ruffalo e tem um comercial de Akinazi, sei lá, de creme pra espinha. Quando ele era jovenzinho. E, cara, ele tá... com a mesma cara, é ali, Mark Ruffalo. Mas funciona pra ele, porque funciona, assim, nossa. O rosto pode até não dar muito, mas os movimentos corporais, a voz dele, a entonação, ele fica todo confuso, ele se embola ali com as coisas. Ele tá muito bem, eu acho que, né, ele tá também mais carismático do que os outros, que é muito, né, cientista ali, com um propósito, ele tá vivendo a vida dele, a propósito, né, dele, de uma missão, não necessariamente da missão dos outros. E acho que eu ganhei muito mais carinho pelo personagem. Nossa, que eu não ligava muito pro Hulk antes.
Mas ele é muito bem desenvolvido, assim. Sim, demais. Engraçado que é um filme de um pouco mais de 2 horas, talvez. É um filme um pouquinho longo, né? Um pouco longo, mas É porque tem muitas histórias, gente. Sim. Realmente desenvolve Mas do começo ao fim, né? Sim. E é um daqueles filmes que ele é longo, mas você não se dá conta de que ele é longo. Não. Você se diverte, não se cansa. E é isso. Ele é bem amarradinho, ele conta muito bem histórias, né? Engraçado. E ele junta tudo de um jeito muito bom, né? E queria dizer assim também, se você não tem acompanhado tanto os filmes dos Vingadores, que são muitos filmes da Marvel, todos os anos, a pessoa, eu acho que ela pode vir assistir o Thor Ragnarok. Pode ser o seu primeiro filme da Marvel sem muito contexto, eu acho que já dá. Talvez se você ver o primeiro Thor, pode dar uma ajudada. Eu acho que deve ter, enfim, né, nos canais da vida, você consegue encontrar. Mas o segundo não é necessário, não. Você pode assistir o primeiro e já ir pro Ragnarok sem assistir os Vingadores, enfim. Só se você quiser ter um conhecimento mais complementar, mas dá pra ter uma ideia e se divertir bastante com ele sozinho. E as relações que começam lá no primeiro, elas se desenvolvem nesse terceiro filme do Thor, mas também é aquela coisa, não tem problema nenhum não assistir, mas enriquece. Você vê o caminho dos personagens, como eles mudaram, né? E eles mudam assim, não mudam porque existe uma necessidade. Não, eles mudam porque realmente a história levou os personagens a tomar tal decisão. Isso é muito legal, né? Sim, não, foi muito legal. Uhum. E eu acho também que o filme, claro, ele dá uma margem porque vai vir agora nos próximos Vingadores, mas não deixa muitas pontas soltas além disso, assim, né? E acho que vale comentar, a gente falou de alguns dos heróis que vão aparecer, tem mais gente legal também que faz aparição nesse filme do Universo Expandido. Se aí você acompanha e você quer ver mais pessoas, às vezes tem os easter eggs, tem uma apariçãozinha legal de um dos filmes do ano passado. E tem a aparição básica, que daí não é spoiler nenhum, porque todo mundo sabe que se existe um filme da Marvel, existe uma aparição do Stan Lee. Sim. Você só não sabe o que ele vai fazer e é sempre algo incrível. Fique atento, porque é meio importante. É uma mudança. Eu acho que a aparição do Stan Lee marca o começo mesmo da história. Exatamente, que é um rompimento aí do que já foi feito com o Thor para o que vai acontecer. Isso, enfim, o Thor ele muda bastante, inclusive no que ele vira o gladiador, né? Fisicamente ele muda muito, né? Enfim, ele não tá mais Sansão, ele tá com o cabelo curtinho, tá viking, exatamente. Isa, tem um negócio que eu vi que parece que o Ragnarok tem uma influência meio, não sei, diretamente bíblica. Será que rola que a ideia de apocalipse ter surgido isso? Você acha que pode ser uma influência de outras civilizações, de outros povos? Eu acho que pode sim. Eu acho que todo mundo tem essa ideia. Se teve um começo, talvez tenha um fim, né? E o Ragnarok é bastante isso. A gente até estava comentando que muitas bandas, muitos discos, aí principalmente no heavy metal, né? Sim. Bebem nessa fonte. Então, Ragnarok do jogo também, né? Enfim, já é um nome que você já deve ter ouvido por aí, mas é isso, simboliza ali um fim. No fim das coisas. Das coisas, e um recomeço ao mesmo tempo, sim. Né? O Apocalipse da Bíblia, ele tem um recomeço ou é o fim de tudo? Aí eu faltei na aula, eu faltei no catecismo. Enfim, mas o Ragnarok, ele tem um recomeço com humanos, né? Com humanos, é meio que o fim da Era dos Deuses para começar a Era dos Humanos. Tipo um Adão e Eva nórdico. Sim, maluco, né? É bem maluco. Por isso que eu recomendo, gente, ó. Vocês podem ler aqui, tem a história da mitologia nórdica pra quem me presta, da mitologia pra quem me presta. Mitologia nórdica, esse do Neil Gaiman tá bem completo também, sobre mitologia nórdica especificamente. E aí, pra quem gostar do Loki, o Evangelho segundo Loki, né? Do Evangelho de Loki, né? A épica história do deus trapaceiro. E eu acho que está bem resolvido. Estamos na nossa margem de segurança para não soltarmos nenhum spoiler. Eu acho que a gente se comportou muito bem hoje. E o filme estreia na próxima quinta-feira, dia 26. Acho que a gente colocou 24 na descrição, mas é dia 26. 26. Na quinta-feira. E, enfim, compartilhem o vídeo. Voltem para assistir depois. Quando a gente termina, ele fica disponível na página da Monet e da Galileu na íntegra. E aí, depois de ver o filme, voltem. Comentem e, enfim, a gente vai fazer mais matérias sobre o assunto também na próxima semana, então fiquem de olho e muito obrigada por acompanharem. Aí. Voltem sempre, fiquem com a gente, compartilhe e curta. Estaremos de volta em outras
excelentes oportunidades. Sim. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau.